galera, meu nome é Alan Ribeiro e você está na ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas sobre os princípios da organização. E nós vamos falar nessa nossa aula 5.1 e nós vamos falar da divisão e especialização do trabalho. Muito bem, olha só. Se você assistiu às aulas anteriores, você entendeu que a organização ela é a junção de pessoas mais recursos tentando alcançar objetivos. Isso é a organização. Isso é a organização no sentido de local social, aglomeração social, ok? Porém, existe uma outra organização que nós vamos falar em detalhes mais na frente, ainda dentro de teoria neoclássica, que é a organização enquanto função administrativa. Só para dar uma pincelada aqui, quando se fala de organização enquanto função administrativa, eu não estou mais falando de organização enquanto entidade social. Eu estou falando de uma maneira de organizar as coisas dentro da organização, ok? Então tem a organização, entidade social, que é empresa, organização não governamental, governo, tudo que é a junção, aglomeração humana que tem recursos e quer alcançar objetivos é uma organização enquanto entidade social. Porém, enquanto processos administrativos, nós estamos falando já de colocar cada tarefa no seu lugar, distribuir responsabilidades, alocar recursos, dizer quem vai fazer o quê. E é aqui nessa organização enquanto processo administrativo que nós temos aí a divisão do trabalho e, por conseguinte, por consequência dela, nós temos a especialização do trabalho. Nós falamos ali, eu vou colocar aqui rapidinho para quem não viu, não sei quando você está vendo essa aula, mas nós falamos um pouco sobre especialização, aliás, sobre divisão do trabalho a nível de tarefas. E aí eu dei o seguinte exemplo. Se você tem uma pessoa que trabalha num restaurante e o trabalho dela é lavar a louça, enxugar a louça e guardar a louça. Então ela faz três coisas. Ela lava, ela enxuga e ela guarda. Esse é o trabalho dela, certo? Você observa que no trabalho dela tem três tarefas. Lavar, enxugar, guardar. São três tarefas. Aí vamos imaginar que são três pessoas para fazer essas três tarefas. Então você tem uma pessoa lavando, enxugando e guardando, tem outra pessoa lavando, enxugando e guardando, e tem outra pessoa lavando e enxugando. Você tem três pessoas fazendo as três tarefas ao mesmo tempo. Certo? O que é divisão do trabalho? É você reorganizar isso aí. Então, ao invés de você ter três pessoas fazendo as três coisas, você coloca uma pessoa para lavar, uma pessoa para enxugar e uma pessoa para guardar. Então o que aconteceu? Uma divisão de trabalho, divisão do trabalho, certo? Então isso aí é a nível de tarefas, quer dizer, são tarefas que o trabalho foi dividido. Agora, quando se chega aqui na teoria neoclássica, nós já estamos falando a nível departamental, a nível de empresa. Então, quando se fala de divisão do trabalho a nível de empresa, departamental, de hierarquia, né? O que eu tenho ali? Eu tenho que, por exemplo, a empresa ela se divide em nível institucional ou estratégico, nível tático, né? Ou departamental, e nível operacional, né? O nível técnico, que está na base da pirâmide. Então, isso por si só, se você já conhece essa divisão aí, se você não conhece, você pode ver o nosso vídeo que fala das três habilidades do administrador, mas se você já conhece, você sabe que essa estrutura ela existe. E ela é o quê? Ela é simplesmente uma divisão do trabalho. A empresa, a organização, precisou se dividir aonde cada um tem sua função. O gerente, o presidente tem sua função, o gerente tem sua função, o supervisor tem a sua função. Então isso é uma divisão do trabalho. Uma divisão vertical, poderia dizer assim. Porém, também existe a divisão em departamentos, né? Então você tem ali o departamento de marketing, você tem o departamento de finanças, o departamento de recursos humanos. Isso é uma divisão horizontal, uma departamentalização horizontal. Não se preocupe com o termo departamentalização, isso aí a gente vai ter um curso específico só para falar de departamentalização, né?
Porém, é interessante você entender que isso também é uma divisão do trabalho. Então, quando eu divido a empresa em estratégico, tático, operacional, CEO, diretor, gerente, supervisor, operário, tudo isso é divisão do trabalho. Estou dividindo o trabalho dentro de uma organização. Quando eu divido entre marketing, finanças, RH, contabilidade, contabilidade está dentro de finanças hoje em dia, Mas a questão é que essas divisões também são divisão do trabalho. E essa divisão do trabalho, ela acontece para que a empresa consiga se organizar melhor. Então, o que nós temos disso aí? Por que dividir o trabalho? Por que as empresas se dividem o trabalho? A nível de tarefa, a nível de departamento, a nível vertical. Por que isso acontece? Porque a divisão do trabalho observou-se que ela aumenta a produtividade da empresa. Ela aumenta a produtividade da empresa, a empresa consegue produzir mais quando ela divide seus trabalhos, ao invés de estar tudo bagunçado, tudo aglomerado, uma em cima da outra, ninguém sabe o que é o que e tal. Então, quando isso acontece uma maior produtividade, e eu consigo reduzir custos, principalmente custos a nível de tarefa, por exemplo, eu consigo reduzir custos de treinamento. Na época da teoria científica, se você tinha que treinar um operário para fazer várias coisas, isso demandava do operário maior qualificação e mais tempo para treinar ele. Mas se você dividir as tarefas e o cara só tinha que lavar, ou enxugar, ou guardar, no nosso exemplo, então era mais fácil ensinar para ele aquela função. Era mais rápido, era menos custoso, eu podia até pagar menos para o operário, por exemplo, se eu quisesse. Então, quer dizer, a divisão do trabalho ela reduziu os custos. E ela aumentou a produtividade e aumentou a eficiência, porque uma vez que você tem que fazer uma só coisa, você consegue fazer ela bem. E é aí que nós temos o conceito de especialização. Por quê? Porque uma vez que isso foi explicado na aula anterior, tá? Estou só repassando aqui. Uma vez que eu só tenho que fazer uma coisa, então eu consigo me especializar nela, eu consigo ser um especialista nela. Agora, leva isso a nível departamental. O departamento de marketing é especialista em marketing, então ele é especializado, ele consegue fazer bem aquela tarefa dele, porque dividiu a divisão do trabalho, ocasionou especialização no departamento de marketing. O mesmo serve para o RH, para finanças, para produção, para tecnologia. Todos esses departamentos, onde foi feita essa divisão do trabalho e se deu cada um uma responsabilidade de cuidar de uma função, E aqui nós estamos falando de departamentalização funcional, porque nós vamos ver isso melhor na frente. Então aconteceu uma especialização. Basicamente o que acontece é o seguinte: quando eu divido o trabalho, seja a nível de tarefa, seja a nível departamental, seja a nível institucional, quando eu divido o trabalho, a pessoa que ficou responsável por uma parte do trabalho se torna especialista nele. O departamento que ficou responsável por uma parte do trabalho se torna especialista nele. Então essa é a especialização. E tanto a divisão do trabalho quanto a sua consequência, que é a especialização, porque quando eu divido, eu acabo fazendo com que as pessoas se tornem especialistas na tarefa que elas receberam. Isso faz com que a empresa ela tenha um ganho de produtividade, eficiência, uma redução de custos. Isso é uma forma de se organizar, ok? Agora existem outras formas de se organizar, que a gente vai ver mais na frente e tal. A gente ainda vai falar aqui, vai ter um curso só para falar de tipos de organização. Isso é depois desse curso de teoria neoclássica, mas ainda é dentro da teoria neoclássica, só que é um curso à parte que a gente vai fazer. Você vai entender melhor isso tudo que eu estou falando. Fica acompanhando o canal que você vai entender legal essas aulas. Mas assim, divisão e especialização no trabalho basicamente é isso. E eu espero que você tenha compreendido. Qualquer coisa você pode deixar aí uma comentário embaixo do vídeo e tal. E aí a gente vai tentar responder para você da melhor maneira possível para que você entenda, caso tenha ficado alguma dúvida. Beleza? E nunca se esqueça que não existem limites para um administrador.